Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mais um Resenha Espírita, hoje de número 6. E hoje nós temos um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a psicografia, né, que é uma mediunidade, relacionando ela às cartas consoladoras. Então, você que está nos acompanhando, você que está chegando, seja muito bem-vindo, tá? Nós teremos a Cristina, teremos a Eliene, teremos a Luísa aí no chat que vão auxiliar as pessoas. Vocês podem fazer suas perguntas dentro do possível, nós vamos respondendo. Eu sei que às vezes não é possível todas, mas quase todas a gente vai dar um jeitinho de responder, ok? Primeiramente eu quero saber de todos, a Marilene também, que está aí conosco no chat, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Som tá legal? Som, imagem? Me dê um favor, um feedback para mim saber como que está. Se você também quiser colocar a sua cidade, o centro que você frequenta, se é centro, se não é, qualquer coisa também pode. Pati, tudo certo? Tudo ok, Lu? Então tá bom. Então, enquanto o pessoal vai chegando, né, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, tá? Isso pode ajudar muitas pessoas, principalmente nesse período que nós estamos atravessando. Obrigado, viu, Rodrigo? Seja bem-vindo. Então, compartilhe. Temos vários grupos de WhatsApp, grupos de Face. Então, acho que a noite é bem propícia para esclarecer e consolar muitas pessoas, ok? Enquanto o pessoal está chegando, eu quero convidar todos para fazermos uma prece. Então, aqueles que se dispuserem a estar conosco neste momento, eu peço que deixe um pouquinho as mãos fora do teclado, deixe o celular um pouquinho do lado. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo e de todos, que é o Pai soberano, que cria as leis perfeitas, imutáveis, leis que regem todo o universo. E vamos rogar a Ele que permita que os bons espíritos estejam conosco neste encontro e que eles possam estar nos intuindo, nos guiando, nos conduzindo da melhor maneira possível, para que todos que aqui estejam conectados conosco também possam receber uma palavra amiga, uma palavra esclarecedora, e que esses bons espíritos que nos assistem também não permita que aqueles espíritos que insistem ainda em querer fazer o mal ou atrapalhar de alguma forma, que eles possam neutralizar e mostrar o verdadeiro significado da existência. Quero que onde quer que vocês estejam, vocês possam estar recebendo essa atmosfera fluídica, benéfica, e que vocês possam absorver, não só vocês, mas todos os seus familiares, que possam envolver o nosso querido amigo Newton, que juntamente com os espíritos que assistem ele possam estar numa perfeita sintonia nessa noite, ok? Tudo bem? Podemos lá? Como o próprio tema, nós vamos tratar da psicografia, então aqui nós vamos fazer uma pequena introdução, ok? A psicografia, para quem ainda não tem, né, muita noção ou que ainda não tem um conhecimento, Allan Kardec, ele tratou com muita propriedade num tratado, né, num livro chamado O Livro dos Médiuns. Então, é um livro que serve como referência para você que quer saber mais sobre a mediunidade da psicografia, não só dela, mas de tantas outras lá. Ele também vai, num livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele vai elencar num vocabulário espírita, logo de início,
o que é psicografia. Então ele vai falar assim que a psicografia é a transmissão do pensamento de um espírito, ou seja, né, desencarnado, por meio da escrita, pela mão de um médium encarnado. No médium escrevente, que é o tipo de mediunidade deste médium, tá? A mão é um instrumento, mas a sua alma ou espírito, né, é o instrumento, né? Nele encarnado é o intermediário, é o intérprete do espírito estranho que quer se comunicar. E aquele que faz, vai falar Kardec para nós, aquele que faz a psicografia é um médium de efeito inteligente no sentido restrito, escrevente ou psicógrafo. Olha só que legal, psicógrafo. Ele vai dizer também que médium, que é um intermediário entre os espíritos desencarnados e nós homens encarnados, só se qualificam, né, médium, aqueles que têm uma faculdade mediúnica, no caso aqui nós vamos falar da psicografia, tá? Que se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o Newton, que estará conosco, ele é um médium nesse sentido restrito. Ele é um médium que tem uma faculdade mediúnica, né, que é a psicografia. Ela se mostra bem caracterizada nele, se traduz por efeitos de certa intensidade e que depende sempre de uma organização sensitiva, ou seja, de uma organização biológica, ok? E Kardec vai falar ainda que de todos os meios de comunicação, a escrita é o mais simples, é o mais cômodo, sobretudo o mais completo. É para ela que deve tender os nossos esforços, vai falar Kardec, pois que permite estabelecer com os espíritos uma relação tão continuada e tão regulares quanto a que existe entre nós encarnados. Devemos a ela ligar-se tanto quanto é tal o meio pelo qual o espírito melhor se revelam a sua natureza, o seu grau de perfeição ou a sua inferioridade, pela facilidade que ela tem de exprimir os seus pensamentos íntimos, pondo assim em condições de o julgar e lhe apreciar o valor. Então, é uma pequena introdução para que você que não tem muito entendimento, tá? Tenha qualquer coisa, se você quiser aprofundar mais o conhecimento, então fica a dica aí, Livro dos Médiuns, tá? Lá você vai ter um pouco mais de como que se dá, como é, quais são os tipos e tudo mais. E essa noite, como prometido, né, nós vamos ter o nosso querido amigo Milton, o Newton César Stuck, que é o nome completo dele, né? Ele é médium psicógrafo. Ele iniciou-se aos 14 anos nos estudos da doutrina espírita. Olha só, começou bem cedo. E em 2005, ele fundou o Centro Espírita Allan Kardec, em Neves, na cidade de Neves Paulista. E que em 2013 passou a chamar-se Casa Espírita Gabriel Martins. Inclusive eu vi até um post dele essas semanas atrás aí, que no último dia 10 de abril o Newton comemorou 30 anos de trabalho com o Espiritismo. Olha só que legal. Então, com essa pequena apresentação, eu quero que vocês deem boa noite ao nosso querido amigo Newton. Boa noite, Newton. Boa noite, Ale. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui agora por live, porque a gente está com muita saudade da Casa Espírita, né? Do abraço, do beijo. Isso é verdade. Newton, desde já quero te agradecer por tirar um tempinho do seu dia corrido aí para estar conosco aqui, levando um pouco de consolo, um pouco de palavra, ok? Olha, tempo é o que nós temos tido sobrando ultimamente, né? Não tem nada na Casa Espírita à noite, é leitura, assistir palestra, está servindo para estudar. Sim, inclusive a live, né? Ela surgiu dessa necessidade, né? De a gente não poder ter mais esse contato e tudo mais. Você falou de 30 anos atrás, eu lembrei de uma coisa. Uhum. Há 30 anos,
né? Quando nós começamos, eu morava no sítio. E não tinha livro, né? Só tinha o Evangelho, o Nosso Lar e o Livro dos Médiuns, que foi um sacrifício conseguir. E eu sonhava um dia que pudesse existir uma televisão, porque não tinha internet, como hoje tem o YouTube, Face, onde nós pudéssemos assistir palestras. Era um sonho. Eu falava isso para as pessoas. Eu gostaria de assistir vídeos, né? Na época, no máximo de videocassete, mas muito difícil quem tinha. E hoje nós temos toda essa facilidade, né? Hoje não tem desculpa para o estudo. De alguma maneira. Tá. Perfeito. Newton, Ó, deixa eu botar o fone aqui ali, que o Bruno está falando que com o fone fica melhor. Peraí. Vamos lá. Aqui. Grande Bruno. Obrigado aí, Bruno, pela força. Bruno é meu contra-regra. Fera. Ficou melhor mesmo. Ficou. Tava dando microfonia um pouco. Falando em 30 anos atrás, que eu vi o post, né, que você publicou no último dia 10, a psicografia, você exerce ela desde o ano de 2000, é isso, Newton? Isso foi. Então vamos lá. A Público começou no ano de 2000. Legal. Porque antes eu não tinha... Eu trabalhava nas sessões mediúnicas, né? Mas não com a escrita. Era uma coisa mais fechada, né? Era com a psicofonia. Você começou com a psicofonia. Isso. Legal. E até hoje eu trabalho na sessão mediúnica com a psicofonia, né? Não, legal. Então, se você começou aberto no ano de 2000, como foi para você receber essa primeira carta de um ente querido para uma família? Por um ente, alguma coisa. Como foi essa sensação da primeira carta, né? O primeiro beijo, o primeiro abraço, né? E a primeira carta? Não, certamente foi, acho que tão emocionante para mim como para a família, né? Quando nós começamos, o público é muito pequeno, né? Mínimas pessoas, então não tinha nem essa ficha que nós vamos falar depois, não tinha nada. As pessoas chegavam, eram poucas, entrava no centro, sentava, e ali eu ia para a mesa e recebia daqueles, era 4, 3, 5 cartas. Mas a emoção, e essa emoção não mudou até hoje, né? Eu ainda, quando a gente fala assim, a gente vai acostumando com a dor, com o problema, né? Não, na psicografia não tem isso. A carta de consolação familiar é diferente do livro, dos outros textos, as mensagens dos mentores. Ela é diferente em cada uma. Ela traz uma emoção, porque não tem como não sentir a emoção do espírito comunicante. A sua saudade, a sua dor ou a sua alegria. Então, isso não mudou nesses anos. Cada carta recebida, nós ficamos com uma dose do sentimento que o espírito tem. Que legal. Então, cada nova carta recebida são emoções diferentes que Sim. você atrai junto para você também e para todos os que estão ali. Não, legal. E geralmente essas pessoas que quando vêm, muitas às vezes não têm, né, o conhecimento. Essa falta de conhecimento ou até dúvidas na comunicação entre o mundo espírita, né, desse espírito comunicante e o nosso mundo físico, material, acontece tanto para encarnado quanto para desencarnado. Como que é essa relação, Newton? Não, a relação é a seguinte, para o desencarnado, para que ele escreva, ele tem que entender. Eu digo para as pessoas o seguinte, todos somos espíritos. Sim. Se você souber transferir, eu sei receber. É só você pensar, só que você não sabe transmitir teu pensamento. Mas eu sei recebê-lo. Para os espíritos é a mesma coisa. Eu sei recebê-lo, mas ele tem que aprender a transmitir. Eu não sei transmitir o meu pensamento para outro médium. Então, a gente vê no livro Nosso Lar, que quando o André Luiz quer escrever carta, está lá ele, o Emmanuel, né, no filme Nosso Lar, eles estão estudando, preparando para escrever. E uma série de livros, né, que até os nossos, mostrando esse preparo que tem que existir. Né? No primeiro livro do Gabriel Martins, ele mostra essa saga, né, do preparo para escrever uma carta,
Porque todo mundo quer escrever. Quem não quer dizer para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu cônjuge que está bem? Todo mundo quer. A gente, hoje, com a internet, a gente manda mensagem o dia inteiro. Sim, Mãe, sim. mãe, eu estou bem, mãe, troquei de lugar, pai, eu fui ali, vem uma coisa legal, manda uma foto, né, faz chamada de vídeo. Imagina no mundo espiritual, prevendo que aqueles que ficaram na Terra estão sofrendo muito. Sim, sim. Numa sessão de psicografia, 90% não é espírita, na minha visão. Eles não sabem, a maioria, com todo respeito, o que estão buscando. Alguns esperam um fenômeno extraordinário, outros vão achar que aquilo ali é uma perca de tempo, outros vão se consolar. Eu vou dizer que o índice de consolação ele chega próximo aí de 100%, porque depende muito da fé, né? Do raciocínio desse entendimento da continuidade da vida. Então tem que ter preparo dos dois lados. Às vezes, o que acontece, assim, essa semana, até falei numa live, um pai que recebe cartas de um filho há 1 ano e meio, mais ou menos, ele falou assim, Nilton, estou muito triste porque não tem sessão, a gente não consegue saber como é que está meu filho. Mas um amigo espírita, desse jeito, me disse que eu não devo procurar a carta porque isso prejudica o crescimento dele. E eu respondo o seguinte, eu não acredito que esse amigo seja espírita. Eu acredito que esse amigo dele deve ter lido algumas obras, algum livro. Porque o espiritismo, retratando o evangelho, ele já é consolador. Como é que você vai dizer para um pai que tem crença na continuidade da vida que ele não deve procurar nem recado do filho, porque isso atrapalha? Será que escrever uma carta uma vez por mês, ou mais ainda que esse passado, vai atrapalhar a evolução de alguém? Será que o encontro de amor, o Dimas, nosso mentor, tem uma frase assim, a psicografia é o encontro do amor entre dois mundos através da escrita. Sim, perfeito. O mundo Será que vai espírita. atrapalhar a evolução? Eu nunca vi nenhum espírito reclamar, falar, mãe, não vou escrever mais, porque está me atrapalhando. Eu já vi deixar de escrever porque as pessoas não fazem nada com o conteúdo da carta. Não vai ficar perdendo tempo, dá lugar para outro. Mas por ter atrapalhado o seu processo evolutivo, eu nunca vi. É claro que tem pessoas que ficam... A gente tem um termo que a gente tem o Papa Passe e o Papa Psicografia, né? Fica dependendo daquilo. E isso não é legal, a pessoa não consegue mais respirar sem uma carta. Mas isso, a própria espiritualidade, ela cuida para que não aconteça. Ela não vai transformar pessoas em dependentes de psicografia. O mundo espiritual é muito mais sábio. Sim. Então, tem sempre que ter um preparo. Eu digo para as pessoas, vai procurar um trabalho da psicografia, procure um médium, mas procure saber quem é. O que você sabe da vida dele? Hoje a mídia é fácil. Converse com alguém que o conheça, não vá às cegas. Porque o título de médium não revela moralidade. Não mostra isso. Médium, qualquer pessoa pode ser. Agora, ele tem um trabalho no bem, tem uma tarefa assistida. Quando é comum me procurarem e dizer assim, olha, eu sou médium de psicografia. E eu lembrei que você leu do Kardec, é a faculdade mais simples. É a mais simples e também é aquela que mais perigosa de ser fraudada. Sim. É aquela pela qual a gente mais pode errar, porque existe todo um excesso de carinho em torno da gente. Se a gente não cuidar, a gente passa a acreditar que somos aquilo de bom que os outros dizem da gente. E a gente não é. Então, quando eles me procuram, eu tenho 3 caminhos para a gente treinar. Vamos pensar que a pessoa tem faculdade e nós vamos desenvolver o meio de desenvolvê-la. Primeiro, eu vou passar para ela 100 títulos. Por exemplo, caridade, amor, fraternidade, Allan Kardec, Chico Xavier, Espiritismo. Você vai escrever 7 páginas de mão de cada tema desse. Vai demorar 1 ano. Depois, com esses mesmos títulos, você vai escrever, psicografar uma página de cada tema. Com esse mesmo título, uma frase. Depois vai psicografar a resposta
de cada pergunta do Livro dos Espíritos. Que legal, é um preparo. Você tem que aprender a limpar o canal, mas você tem que conhecer a doutrina. Porque nós temos muitos médiuns que, com todo respeito, eu vou dizer, que eu sou espírita, mas mistura tanta coisa que sai da doutrina. Sim, a gente vê muito isso, fica só no mediunismo. Flertando com outras doutrinas, com outras Eu tenho cuidado, eu digo que eu sou espírita, assim, eu não descrenço ninguém, mas eu estudo tudo. Mas dentro da mediunidade, eu sempre procuro ficar com Kardec porque não tem erro. Então, por esse caminho, primeira mensagem dos mentores. Não se preocupe com livro, eu não sou médium de livro. Meu compromisso é com cartas. Livro eu faço no tempo que dá. Eu sempre soube disso. Porque a pessoa fala, tô aqui, ó, tem 3 livros que vão ser lançados aqui, ó. Esse aqui vai ser, nós doamos para a Fraternidade Sem Fronteira, os direitos dele. Perfeito. Esses 2 são os novos do Gabriel. Eu estou me enrolando inteiro aqui. Mas a gente pensa assim, vou lançar um livro, vai ganhar dinheiro, mas o dinheiro não é teu. O dinheiro não te pertence. Então não tem essa ilusão. Então, quando eu vou preparar alguém que pressupõe ter uma mediunidade, eu vou falar com a maior simplicidade aquilo que se vive. Porque o médium de psicografia, aí o último item é a carta consoladora, porque ela é ao vivo e a cores. A caneta na frente da pessoa não tem como rabiscar, mudar, apagar, não existe. Ao vivo e a cores na frente da pessoa. E não tem carta. Eu recebo e mando. Não. A pessoa que busca, porque se ela busca é porque ela quer. Aí a espiritualidade vai mandar ou não, mas a busca tem que ter da pessoa. Senão a gente se torna médium afetado. Eu tenho muito cuidado de dizer assim, quem convive comigo sabe que eu não sou assim. Olha, eu estou vendo o espírito aqui perto de você, o seu ente querido está aqui, eu estou vendo tua avó, era uma senhorinha de cabelinho branco. Entendi. Se bem que está em extinção senhorinha de cabelo branco, né? Todo mundo pinta. Já não dá para usar mais esse meio aí. E esquece que no mundo espiritual os espíritos mudam, né? E a vozinha, às vezes, está mais nova que a gente. Com certeza. Ô Milton, falando sobre essa questão das pessoas que buscam, né, vai até você para buscar, existe, na verdade, um tempo para receber uma carta? Quanto tempo tem que esperar, não tem que esperar? Existe uma regra para isso? Como funciona isso, Milton? Na minha experiência, eu vou pegar o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a 222, pergunta, diz assim, qual o tempo que se dá para uma reencarnação? A resposta é de imediato até muitos séculos, milhares de séculos. De imediato, para reencarnar. Eu imagino que escrever é mais fácil que reencarnar. Então, a comunicação, ela pode, eu não digo que tem que ser. Sim. De imediato, se o espírito for evoluído, estiver bem, estiver organizado, até nunca mandar nenhuma. Depende da evolução. Mas eu sugiro o quê? Quem vai pedir? Se bem que isso nunca funciona, porque as pessoas não respeitam isso que eu falo. Espera uns 3, 4 meses, 6 meses, mas a pessoa não aguenta. Ela vai na primeira semana mesmo. Depende muito da dor também da pessoa, da Mas falta, ela vai ver como funciona. Ela vai receber, na maioria das vezes, mas ela vai receber. Ela vai conviver com pessoas que têm a mesma dor, ela vai se identificar. Ela vai ver que é possível encontrar a consolação. Ela vai receber um livro, ela vai receber um abraço. Na nossa casa espírita, por exemplo, vai chegar lá, vai encontrar a Marilene, que é uma mãe. A cartilha dela, a cartilha da Marilene. A cartilha que já tem milhares, que ajudou, do luto, né, na visão espírita dela, do trabalho da Marilene. Então, ela vai esclarecer isso aí, e outras pessoas também, da casa. Então, você já vai estar familiarizado. Mesmo, você vai sair consolado mesmo sem a carta, porque não é toda vez que vai ter carta. Então, tem que ter essa certeza. Mas eu digo esperar um tempo, porque às vezes nós estamos tão feridos que a gente não vai conseguir entender o que ele está dizendo. Por outras vezes, por exemplo, uma criança, um bebê, mandou uma carta. Mas ele era um bebê, ele não escrevia. Você vê que a pessoa não sabe nada de espiritismo. Ele é um espírito, né? Não é um bebê. O corpo bebê é como ele era estava, pequeno. né?
Um jovem falou assim, é claro, mas meu filho não falava assim, ele tinha um vocabulário específico. Jamais eu vou psicografar um texto, pô, mãe, e aí, falou. Porque, sabe como eu explico? Quando a gente escreve uma carta para o juiz, para um fórum, você tem um protocolo, você não vai escrever o coloquial. Sim. De lá para cá, se a gente não filtrar, a espiritualidade não filtrar, nós vamos ter palavrão, nós vamos ter palavras que deixam de ser consoladoras, embora alguns familiares querem que o filho fale para a língua que ele falava. Mas isso é querer que o filho não evolua. Porque o problema do mundo espiritual não é que não tem ninguém que fala borracha, palavrão. Ele não vai encontrar com quem falar. Se ele estiver numa colônia onde tem um certo equilíbrio, uma evolução, eu vou chegar lá com o meu coloquial, só que eu não vou ter. Fala, passa uma menina bonita, olha que mulher tal, passa um espírito, olha isso. Não tem quem interage comigo. Aí eu vou me reeducando. Na psicografia, por exemplo, assim, tem médiuns, eu não gosto, que a carta pinga sangue, né? Você recebe a carta, você sai, tem que tomar um passe depois. Ah, porque o acidente foi assim. Eu penso, na hora do acidente, ninguém está com uma caderninha anotando, olha, o carro bateu aqui, olha, machucou o cotovelo, olha, foi isso. Na hora do desencarne, você está desencarnando. Não dá tempo de anotar. Aí eu quero que isso venha na carta. Às vezes o espírito nem viu isso, porque ele foi desligado antes do choque automobilístico. Muitas vezes, fazer ele lembrar isso é fazer ele sofrer. Coisa que ele nem reviu ainda no mundo espiritual, não é interessante para ele. Eu tenho uma passagem do Gabriel Martins que eu fui, com 7 anos, eu fui no velório no Jardim da Paz, onde o corpo dele foi sepultado, e eu falei, eu vou lá ver o túmulo, né, que eu sou curioso. Mas no Jardim da Paz, você achar um túmulo, nem sendo médium, né? Porque não é grama, não tem nada. Aí eu falei para ele assim, Gabriel, eu estou aqui, eu gostaria de ver onde você foi sepultado. Ele falou, pois é, meu irmão, eu nunca fui. Ele nunca se interessou por isso. Para você ver, né? Se ele que era dele, não sei por que eu. Entendeu? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. O que eu espero numa carta? Vai ler um livro, lê Kardec, lê Chico Xavier. Por aí não tem erro. Eu respeito todos os médiuns, mas antes de ler o meu livro, lê o Evangelho. O livro que eu psicografei não é meu. Lê o livro dos Espíritos. Porque se você aprender isso, eu tenho certeza que você não vai ser enganado, porque tem muita gente enganando. Você não vai ficar esperando o que não existe. Ler. Hoje tem livro dos Espíritos para você ouvir, para você assistir. A pessoa falar que não gosta de ler, não tem problema nenhum. Nem é pecado mais, né? Vai ouvir. Pega a palestra de Valdo. Eu amo palestra de Divaldo, eu sou puxa-saco do Divaldo, gosto muito. E tantos outros, do Haroldo, do Rossandro, é infinito. Tem palestra de todo mundo hoje, né? Bem doutrinária. Tem alguns movimento espírita, né? Que tem pessoas que se mantêm fiéis a isso. Você é um, eu sempre falo que é um espírito espírita. Eu gosto muito do Guga e outros. Mas a gente tem que ter entendimento para não chegar cru numa sessão de psicografia, esperando o que nunca vai ter. Porque olhar para o médium e falar assim, ele está lendo meu pensamento. Bom, eu não estou nesse nível. Isso era Chico Xavier. Porque... Aí a pergunta, talvez tenha essa pergunta, mas eu vou falar, por que faz uma ficha? Meu filho, essa ficha é um documento que você está pedindo a carta. Eu mando mensagem para você todo dia, né? Mensagem dos mentores e tal. Sim. Ontem uma pessoa me disse, não me mande mais essas mensagens porque eu não quero. Eu falei, nossa, minha filha, você está obsediada, revoltada, não quer nem mensagem de Jesus. E eu tinha mandado um vídeo do Andrei Moreira, que falava de trabalho. Falei, bom, se ela não gostou do Andrei, ela vai odiar eu, né? Não tem nem por perto. Mas a pessoa não quer ouvir, ela não quer estar preparada. Então, quando a gente estuda, né, entende. Então, a ficha, o que ela tem na ficha?
o nome completo do ente querido, primeiro a idade que desencarnou, o tempo que faz, a minha ficha, que eu trouxe do Carlos Bacelli, que eu fui orientado por ele. Sim. Tá? O Carlos Bacelli, Divaldinho Matos de Oliveira são os meus professores, orientadores, o Adelino da Silveira, acompanhou meu início, são os meus amigos. E quando os dados da causa, do desencarne, primeiro nome do pai e da mãe, não conta a história. Tem pessoa, por que eu atendo numa mesa na frente de todo mundo? Pessoal, meus amigos médios, né, que nem o Orlando, que eu amo, Orlando Carneiro. Lá de Curitiba, um grande abraço ao Orlando. Aí, grande o Orlando é maravilhoso, ele conviveu com o Chico, eu adoro falar com ele, porque as histórias dele com o Chico é um incentivo ao trabalho. Né? O Newton Souza, do Ceará, eu gosto muito, o Henrique Botaro, gosto muito, vários aí que eu convivo, né? Bacelli e tal, e alguns outros, não dá para falar tudo. Mas são os mais próximos, eles gostam de atender numa sala, né? Só a pessoa, porque a pessoa fica mais à vontade. Eu não gosto de deixar a pessoa tão à vontade, porque ela conta tudo, não sobra nada para vir na carta. E o Dimas, nosso mentor, tem uma ética assim, o que você contar para mim, ele tira da carta. Entendeu? Entendi. Se você me contar, ele não permite que o espírito escreva para não falar assim, mas isso eu falei. E mesmo assim, eu já vi em Facebook a pessoa escrever assim, eu fui nesse tal de Newton aí, e tudo que veio na carta foi o que eu contei para ele. Eu perguntei, por que você contou, né? Agora é o seguinte, eu recebo 40 cartas por sessão. Sim, 4 horas e meia de escrito. Eu queria ter essa memória para lembrar tudo, que eu ia estar no lugar do Silvio de Abreu, né? Eu ia escrever novela, eu ia ganhar dinheiro. Com certeza. E além de você não deixar. Não tem QI para isso. Nós fizemos uma pesquisa com o Alexander de Juiz de Fora, nós não divulgamos. Ele convidou alguns médiums para participar de uma pesquisa científica da faculdade, do Grupo Médico Espírita da Faculdade de Juiz de Fora. Então lá tinha investigador de polícia, tinha ele que é médico, foi a maior pesquisa da América Latina, vai ser divulgada logo. Ele está concluindo porque foi feito em 2 etapas. Ninguém de lá sabia quem era eu e eu não sabia que ele convidou. Eu entrevistava essas pessoas que não é uma entrevista, pegava esses nomes, com uma câmera assim como você, 3 câmeras, a equipe dele de cientistas anotando tudo que eu falava e que eles me contavam. Quando eu recebia a carta, eles pegavam, levavam a carta, copiavam a carta e juntavam para ver o que foi falado para mim do que veio na carta. Mas na hora da emoção as pessoas choram, nossa, é meu filho. A pesquisa daí 30 dias eles vão perguntar de novo para a família. E daí 60 dias de novo. Porque já saiu daquela emoção de falar, nossa, foi ele. É uma pesquisa muito séria. Não podia ter celular, nós ficamos no hotel deles, com a turma deles, eu não levei ninguém comigo, foi só o Bruno, e ficamos separados lá. Não podia nem no banheiro, para o celular desligado com eles. As pessoas que foram assinar um documento permitindo, eu assinei um documento dizendo isso. Não é para provar, não tinha que provar a mediunidade, não era essa pesquisa. Era para ver o que o médium realmente capta que não foi falado. Eu recebi 22 cartas no trabalho, dessas pessoas tinha 50 num dia e 50 no outro dia, então eu recebi, acho que foi 11 num dia, ou 10 num dia, 12 no outro, coisas assim, com detalhes muito pontuais e tal. Eu fui o primeiro a participar, acho que foi o 1º de outubro, porque eu quis participar, quando me convidaram, porque a gente não tem o que esconder. Sim. Então eu me submeti a isso, fiz essa pesquisa com o Guilherme Velho, em Recife, a Marilene estava junto. O Guilherme soltou aí umas 400 pessoas ele botou num salão, eu recebi acho que 20 e poucas cartas, e foi muito saudável, assim, porque eu fiquei no apartamento dele, com tudo. Eu me deixo usar, de falar a verdade, não fico com cerimônia, não. E foi um sucesso de trabalho, estava a Célia Diniz, que ela fez a palestra, o Dr. Hugo Martins, que é um psiquiatra. Então, eu estou torto na câmera aqui. Então,
Por que isso? Porque nós não temos que esconder. Se o médio é médio, é médio. Então, a ficha é uma segurança para o médico, que alguém pode dizer assim, eu não queria. Não, você queria porque você pediu. Mas a história não está na ficha e não deve ser contado. É isso que eu penso. Porque a pessoa vai no centro, é só os dados. Pronto, deixa que a espiritualidade faça parte dela. Porque se você contar tudo, não tem o que o médium captar, já falou. Sim. Porque às vezes, justamente a pergunta da família é justamente a resposta que o ente querido quer dar. Só que você já perguntou para o médium e estragou tudo. Entendi. Então, o que eu digo, fale pouco, fale só o que te pergunta, grave o que foi falado e observe muito bem a carta. É isso que eu oriento. Interessante as suas explicações a respeito dessa ficha, porque muita gente fala coisas que não é de fato. Ventilam coisas que realmente não é. Então foi bom você trazer esse esclarecimento para todos, tá? Tanto que não estão nos acompanhando, para aqueles que vão posteriormente nos acompanhar, para que tenham uma noção do que é. Porque às vezes a pessoa pensa que você só transcreve o que está na ficha, ou usa Mas a ficha não tem dados. Como meio, né? Mas a ficha é o nosso link. Quem é o seu João da Silva? Não tenho a mínima ideia. É uma forma de você sintonizar. É o endereço energético, para falar mais certo. Só que essa ficha, ela não é feita comigo. A pessoa me entrega, eu leio e boto do lado. Eu nem fico com as fichas. Às vezes eu faço anotações para mim, numa página, que eu deixei essa página lá com os pesquisadores, que eu não preciso esconder nada, qualquer um pode pegar, que está escrito o nominho, os espíritos falam assim, anota o José da Silva que ele vai escrever, eu anoto o nome dele. Para que a hora de entregar, eu confira o nome completo, porque é muito comum ter o pai Antônio, a mãe Maria e um irmão José. Eu tenho um tio que chama José Stuck e um primo que chama José Stuck, que eles não se conhecem, são cidades diferentes. Eu tenho uma amiga aqui que chama Fátima, e o sobrenome dela, ela foi receber o seguro-desemprego, não recebeu porque ela estava morta. E ela está na justiça, vivíssima aqui na Terra, mas a outra Fátima, que desencarnou com o mesmo nome, ela não consegue receber o benefício dela. Então, eu tenho que confirmar se o José da Silva Xavier Sampaio é realmente ele. Aí tem uma comprovação de assinatura. Outra pergunta. A assinatura é a mesma do desencarnado? Nunca vai ser a mesma, porque não é a mão dele. Eu ensino assim, eu vou pegar uma caneta na minha mão... a gente assina igual, né, Milton? 2 vezes, né? Não, eu já me enrolei no banco várias vezes. Com a minha. Mas tem assinaturas que eu já vi comprovado. O Diego César Garla, que é o médium que trabalha comigo, recentemente ele psicografou uma carta e a mãe reconheceu a firma da carta sem dizer que era do filho desencarnado. E passou bonitinha no cartório. Lá de Duartina? O Diego de Duartina, você deve conhecer. Grande abraço ao Diegão lá. É uma alma... uma alma nobre. O Diego e a Carol são muito melhores do que eu. A Carol também psicografa, com 17 anos, ela tem 4 livros. E, doutrinariamente, um dia eu passei um livro para ela, Carol, falei, Carol, psicografa uma página sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. Ela psicografou e me entregou. Eu li, era um resumo do livro. Eu falei, você já leu esse livro, Carol? Ela falou, não conheço. É uma menina que promissor, Diego e Carol, eles têm um futuro dentro da mediunidade, porque são simples, são honestos, não têm interesse pessoal, não querem se aparecer. Alma nobre, grande abraço aí. São nobres. Então, o Diego teve uma carta que foi reconhecida. A Carol, recentemente, eu já tive várias assim, mas coincide da conexão. O Gabriel Martins não está nem aí com isso. Às vezes a Regina, mãe dele, me fala para o Gabriel mandar uma carta de filho, que ele manda a carta no geral. E eu quero uma carta para mãe, ela fala. A carta faz 11 anos que ele está no mundo espiritual. Então, não se preocupe, a assinatura não é igual, não é uma regra. Por que o médium põe a mão no rosto? Fica 4 horas, assim, que você vai ficar pescando, assim, ó, a cabeça, passa uma vergonha danada.
Porque a gente cochila. Com certeza. E a cabeça cai. Tem hora que tem que abrir o olho, porque senão daqui a pouco a gente está assim, ó, escrevendo, virado. Porque você perde a dimensão espacial, o que é frente, o que é lado. Quero deixar um abraço para a Cliseide. A Cliseide é uma amiga trabalhadora que faz um trabalho muito bom, feito o seu, na cidade de São Paulo, na Fraternidade Arco-Íris. Tive o prazer de fazer palestras no centro dele, onde ela estava psicografando cartas consoladoras. Ela manda uma eu quero gratidão conhecer. para você. Quero conhecer, quero conhecer. Um trabalho muito bem feito também. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, uma ocasião até minha, que eu me incluo. Certa vez eu fui a um centro na capital, em São Paulo, dar uma palestra, e eu recebi uma carta que a pessoa falou que era de meu pai, tá? E meu pai faleceu, eu tinha 5, 6 anos. É possível receber uma carta psicografada sem nunca ter pedido nada? Eu Ou sem a penso pessoa assim, não pedir? possível é, porque eu já recebi muitas. Mas qual que é a ética? Batei e abrir-vos. De repente você estava fazendo palestra, você não estava para isso, você não estava esperando isso, você não conviveu, dando exemplo, suficiente com seu pai, você não o reconhece na carta, e aí vai ferir a tua fé. Eu tomo muito cuidado com isso. Então, por isso que a ficha diz isso. Peraí, você precisava de uma carta? Provavelmente não. Uma consolação? Não. Você não precisa de provar que a vida continua, porque você sabe muito bem que continua. Poderia ter outro que precisava muito mais. O médium, com todo respeito, tem que tomar cuidado, que a pior coisa que a gente erra e peca é agradar. Esse negócio de querer agradar é complicado. Eu já recebi cartas, às vezes, de orientação. O doutor Pedro, que é de Salvador, que tem uma instituição NAAPC, que tem 450 crianças com paralisia cerebral. Ele era presidente da Faculdade Sociedade Médica Espírita da Bahia. E ele sempre pede, Nilton, manda uma carta do Dimas de orientação. Nesse caso, eu recebo. Porque de orientação para o trabalho dele, ele está pedindo. Teve uma vez, lá no início, que eu recebi uma carta de um homem do Mato Grosso, que eu não conheço o seu nome, recebi a carta e o endereço. Eu mandei para o filho dele, liguei pelo telefone lá no Mato Grosso, falei, estou com a carta aqui do seu pai. Ele falou, não, mas meu pai morreu. Eu falei, eu sei que ele morreu, eu sou médium. Ele falou, não tenho nenhum interesse nessa carta. Eu não acredito. Ele vai aprender. Ele não pediu que você quer enviar uma carta nele, na marra. Então a gente vai ficando mais maduro e vai se abstendo dessa coisa do vou agradar. Não, faz o que tem que ser feito, com muita calma, com muita orientação. Eu conheci o Diego por uma carta do Dr. Bezerra de Menezes, Diego Garra. Ele tem toda uma história de sonhos, mas eu fui fazer uma sessão, conheci ele lá. E no final o Dr. Bezerra escreveu para ele. Então, foi aí que eu conheci. Eu nem sabia quem era ele. Mas era uma coisa necessária. Agora, assim, por que tem pessoa que fala, eu não vou fazer ficha? Não faça ficha. A Marisa, me permita falar o nome dela, a mãe do Rodrigo, ela tem uma experiência, ela é a mulher mais disputada que todo mundo quer reencarnar filho dela. Porque, não, ela é disputada para ser mãe, ela vai ter que ter muitos filhos. Eu falei que eu quero nascer com ela, mas com a condição de ter a minha mãe como irmã, porque eu não consigo ficar longe. Não consigo ficar distante. Sou muito família. A Marisa, a Marilene, teve uma época que nós entregávamos cartas nas casas. Lá atrás, quando eu psicografava no DASEC, doutor Aguinaldo, Rio Preto. E a Marilene falou, Marilene, entrega essa carta para a Marisa. Ela falou, como é que eu vou achar a Marisa? Falei, tem o telefone atrás, vai vendo. Ela ligou para a Marisa. Eu sou a Marilene, estou com a carta aqui do seu filho. Foi lá, entregou a carta. E a Marilene pode falar isso aí no chat. Entregou a carta, e legal, ficou feliz. No outro mês escreveu de novo. Passou um tempo, um ano mais, elas vêm junto para Neves aqui. Elas estavam conversando sobre a carta. A Marisa nunca foi no centro, a Marisa nunca pediu, e não tem nenhum parente aqui na cidade para pedir para ela. E nós, como é que ela recebeu as cartas? Nós não nos conhecíamos,
Ela nunca pediu, e principalmente, como é que é ter o telefone dela se ninguém pediu? Eu não sei, eu vou dizer que eu não me lembro disso, a Marilene que me conta. Então, nós tivemos muitos episódios que não precisou. Se for para receber 5, 6 cartas, não precisa nem ficha mesmo. Captando só aquele, um, dois. Agora, com 40, 50, tem que ter alguém para nos guiar, senão a gente perde o rumo. Tem É uma muita coisa. pergunta, tem uma pergunta no chat que está dentro desse contexto aí, tá? Da Adriana nos perguntando. Por que então, às vezes, as pessoas não recebem cartas? Primeiro motivo é que não dá tempo para o médium. Você tem 200 pessoas, 350, 100 para uma pessoa. Aí já começa aí. Tem outras que o espírito não está preparado. E tem outras, porque a carta, o caminho da carta é o seguinte: necessidade de quem pede e dor. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Necessidade e dor. Saudade não serve, porque saudade todo mundo tem. Ah, eu queria uma carta da minha avó, mas o outro que é do filho. Ah, mas eu fui criado com a minha avó, então ela é tua mãe. Aí já mudou. O mundo espiritual vai ver assim, entende? Porque não adianta falar assim, ah, toda dor é difícil. Não vamos esquecer. Tem uma frase do Dimas que diz assim: você conhece o verdadeiro amor quando nasce um filho e a verdadeira dor quando devolve um filho antes de você. A Célia Diniz diz que tem uma dor ainda maior do que devolver um filho. É um filho desaparecido. Eu concordo Verdade. com ela. Porque você não sabe se está desencarnado ou não. Não dá nem para pedir uma carta, porque não dá nem para se consolar, ficar imaginando um monte de coisas. Então, o que acontece é o seguinte: por que não escreve? São várias razões. Mas todos dentro de uma sessão podem se consolar. O nível de evangelho que é tratado, porque durante a escrita, nós temos palestras Sim. e músicas. O Eu tempo mesmo. todo o médium ele está ouvindo. Eu me concentro de ouvido. Eu falo todas as palestras que eu ouço, as músicas, porque a minha concentração é de ouvido no ambiente. Eu deixo a mão, eu sou mecânico, eu não preciso pensar na carta. Eu não preciso nada, eu boto a mão lá, eu sei que ela vai fazer. Né? Eu converso com a pessoa que está do meu lado enquanto escrevo. Né? Quem fica do meu lado na mesa sabe como é que é isso. A facilidade que desenvolveu, são 20 anos só de escrita. Né? É bastante tempo. Hoje, o ano passado, em média, eu recebi 4.800 cartas. Nossa. Em média, dá 33 mil páginas, 600 e poucas canetas, porque eu uso 10 canetas por sessão. Dessa de apertar, sabe? Que tem Sim. menos carga, né? Mas hoje, eu recebo em média, 250 cartas por mês. Se você fazer isso por 20, vai dar mais 300 mil cartas, 250 mil cartas. Com certeza. É muita carta. Só que a gente já teve medo de receber muito mais, como teve de receber menos. Nesses anos todos eu nunca fiquei parado. Estou agora por causa da pandemia. Porque eu já psicografei com dengue, cólica renal, tudo que pensar eu já fiz. Eu acho que a minha dor não pode ser maior do que aquele que está com a ideia de afastamento do ente querido. Não existe. Eu posso tomar um remédio e anular a minha dor. Mas a do coração só tem duas coisas que tira a dor, que nós podemos fazer, que tira a dor: conhecimento e fé. Fé é a quantidade de confiança que você tem em Deus. Meu filho está lá, meu pai está lá e está sendo cuidado. E o conhecimento, qual é o passo dele? Não, ele não morreu, ele saiu do corpo. Ele vai ser acolhido, ele vai ser recebido, ele vai isso, ele vai aquilo. Então, isso é fundamental. Conhecimento e fé. Eu não conheço mais nada, a não ser que haja um milagre, que venha aqui Uhum. uma coisa extraordinária. Mas fora isso, a tua parte é fé e conhecimento. É por aí que vai aliviar. E tempo. O Dimas diz que a vida do pai, da mãe que devolveu um filho vai começar a voltar ao normal após 5 anos, mais ou menos. Por quê? Ele já reviveu 5 aniversários, 5 aniversários de despedida, ele começa a sair de casa, e para alguns não vai recuperar a vida toda.
Sempre vai ficar uma ferida aberta. O Dimas tem uma frase, nosso mentor, que diz assim: devolver um filho no mundo espiritual é como perder um pé. Com o tempo, você volta a andar, mas sempre vai mancar. Nunca mais será igual. Com certeza, Não concordo tem como. plenamente. É uma Falando... adaptação, mas não vai ficar igual. Ótimo. Então, pegando esse gancho aí de não receber carta, né? Um espírito desencarnado, tá? Ele pode não querer escrever uma carta? Quais os motivos que levam ele a não querer se comunicar com as famílias, etc, etc? Basta ver a relação das famílias. O Bacelli conta numa carta o seguinte, está no livro dele. Dois filhos foram receber a carta de um pai. Aí os mentores foram buscar o pai lá onde o pai estava. Encontraram Sim. ele numa praça, teus filhos querem uma carta sua. Eu não vou escrever, eu fiquei tantos anos no asilo, ninguém foi me visitar, por que quer carta agora? Tudo bem que não houve um perdão. A gente tem que pensar, como espírita, que espírita é gente. Primeiro ponto. E gente tem opinião. E a gente não atravessa as portas para o mundo espiritual, chega santo do outro lado. Às vezes vai piorar, porque eu vou descobrir coisas que eu não sabia. E tem um detalhe que eu digo, que o solo do mundo espiritual não é de vidro para ficar espiando a Terra. Os espíritos não nos veem como a gente imagina. Basta ver o André Luiz, o Clarencio, lá no livro do Nosso Lar, que vai assim, botou a destra sobre a fronte para estimular a mediunidade, para ele poder ver. Senão não vê. Os espíritos não nos veem se não tiver uma faculdade desenvolvida. Eles percebem o nosso pensamento. Imagina uma pessoa que tenha deficiência visual, ela está no meio do sol quente, ela vai procurar uma sombra, ela encontra uma sombra e ali ela fica um período para fugir do sol. Ela não sabe se é um pé de manga, se é uma marquise, se é uma parede, se é a sombra de um guarda-chuva. Ela está ali por conta do clima que ela quis encontrar. Os espíritos se aproximam de nós pela nossa egrégora do pensamento, pelas nossas faixas mentais, e não pela cara do Newton. É o pensamento que os mantém perto. E pelo que eu me vejo, ele vai me ver. Como eu me enxergo. Sim. É assim que funciona. Porque senão, eu estou tomando banho e o espírito está me espiando. Eu tenho dó dele, ele fica com vergonha, dizer que eu estou gordo. O meu já é sai bom, correndo. Ele nem me espia. Ele vai correr, ele vai sumir, espanta até o obsessor. Não tem isso. Aquela coisa, tem um espírito aqui em casa. Tem uma... Não tem. Claro que tem. Eu sou um, né? Não, sim, não tem um espírito te perturbando o tempo todo, porque é outra dimensão, né? A gente fez assim, dá a impressão, o espírito está aqui me assistindo. Os bons, que dominam as técnicas, eles estão aqui me assessorando. Mas os sofredores estão procurando mentes, os vingadores, os que são maus, iguais às dele. Não interessa o meu assunto para ele. Acho que vai perder tempo aqui, disso aqui. Então, os entes queridos, eles captam o nosso pensamento, são mediunizados, estimulados a pineal deles no mundo espiritual para que eles nos enxerguem. Tanto é que a gente vê nas obras, né, que, por exemplo, no livro E a Vida Continua, que a Evelina e o Ernesto não sabiam que tinha desencarnado. Tinha passado um tempo, não é? Não sei o que aconteceu, parece que está diferente. Olha, ninguém vem nos visitar. Porque é tão igual o mundo espiritual que se não nos informar, não dá para saber. Com certeza. Eu sofri um acidente de carro há uns anos e não me machuquei. Mas o cinto me apertou, eu desmaiei. Saindo do centro, eu dei uma breve cochilada. Só que eu estava em segunda no carro. Então eu bati num carro preto que estava na sombra e dei uma apagada. Eu acordei com o alarme do outro carro e uma senhora gritava assim, uma senhora que estava na rua, ele foi em frente à casa dela à noite. Gente, o menino morreu, o moço morreu, vem aqui. Num segundo eu acordei, saí daquele carro correndo, eu não morri. Mas se eu tivesse desencarnado, eu não tinha visto. E para mim, eu ia levantar daquele carro e correr para minha casa. No mínimo.
A menos que eu tivesse merecimento, um benfeitor está ali para me acolher. Então, a coisa é mais ampla, por isso que tem que ter estudo. Aí a gente vai para a sessão sem saber que é possível. Por que não escreve carta? Porque o cara não está bem com você, filho. Você brigou com ele. Ele está mal, você não visitava, ele ficou tanto tempo na UTI, você não foi nem fazer uma prece, nem à distância. O Chico Xavier tem uma passagem que eu amo. Bom, do Chico, tudo, né? Tudo. Tudo, não perde nada. Que ele estava debaixo de uma árvore, lendo um livro, passou um cortejo fúnebre e ele fez uma prece para aquele espírito. Daí um tempo, 4 meses, apareceu um espírito, vim te agradecer. Ele falou, meu irmão, que bom, né, que legal, que Deus te abençoe. Não, Chico, você não está sabendo o que eu estou falando. Você lembra lá atrás, passou um cortejo fúnebre, era meu. Você foi o único que fez uma prece para mim, eu vim te agradecer. Olha aí. Quer dizer, ele não procurou a família dele, ele procurou o Chico. Sinceridade, sintonia. Eu não me preocupo tanto com a carta psicografada, me preocupo do uso do conteúdo, eu me preocupo com a valorização, não é do médium. Né? O que eu vou botar em prática disso aqui? É isso que importa, porque tem gente que recebe um caminhão de carta e continua chorando, de revolta, continua não aceitando, continua brigando. E vai fazer o que com isso? Até que ponto essas cartas realmente são consoladoras, né? Olha, tem que ter um filtro muito bom da espiritualidade, porque nós somos cercados de bênçãos, mas não absorvemos a bênção. Bem isso. Tem que ter uma regra aí do mundo espiritual. Até que ponto ela ajuda? Até o ponto de você não se tornar dependente daquilo para sobreviver, para caminhar e para crescer. Aí é complicado, porque você não vai andar do lado de um médium o tempo todo, né? Esses dias eu tenho recebido mensagens das pessoas, né, que eu tenho contato, olha, como é que está meu filho? Quando as pessoas me perguntam assim, meu pai desencarnou, você acha que ele está bem? Dá a impressão que eu tenho o livro de Deus, né? Eu tenho a anotação de todo mundo, igual quando você chega no condomínio, você Sim. pede, onde é que é a casa do fulano? Ele vai te mostrar o mapa, falar, a casa é aqui, eu te levo lá. Eu não sei, mas eu tenho uma resposta que eu aprendi. Seu pai era bom? Se ele é bom, ele está bem. Não tem que se preocupar. Se ele é bom, ele está bem. Numa carta, até eu estava falando, eu pulei, que vem assim, às vezes umas cartas meio sangrentas de algumas pessoas, de outros médios, que eu não gosto desse perfil, porque você não precisa. Eu estava falando de acidente, aquela hora eu pulei essa parte. A pessoa vai dizer assim, por que não falou do acidente? Estão me ligando aqui. Não pode. Aí, por exemplo, a pessoa no acidente ali, ela não precisa contar detalhes, mas se a pessoa fala assim, eu estou recebendo auxílio, quem precisa de auxílio é porque não está 100% bem, não é? Porque senão ele estava trabalhando, senão ele estava estudando. Tem que entender essas entrelinhas. Agora, uma pessoa que está na UTI, que está entubada, que está numa situação muito precária, ela está bem ou ela está mal? Ela está com a saúde em risco, mas recebendo todos os cuidados. Ela está se sentindo mal, ela está se sentindo com dor, se sentindo afastada da família, se sentindo isolada, sozinha, embora cercada de cuidados. O mundo espiritual é a mesma coisa. Você está sem os seus familiares, que você estava habituado, mas está cercado de cuidados. Você precisa entender. A medicação para mim sobreviver são todas essas que a UTI me oferece. A medicação que eu preciso no mundo espiritual é entendimento. Ah, minha avózinha no mundo espiritual, a tua avó está trabalhando, ela vai te receber. Não tem nenhum lugar disso que ela vai te pagiar. Porque ela está em outro plano, outra sintonia. Ela vai te ver, mas não vai ficar. Quando eu chegar lá, meu filho vai me receber? Receber vai, se vai ficar, eu já não garanto. Porque se ele cresceu e você não, por que toda carta, caridade, caridade, faça o bem, caridade, faça sopa. O Chico Xavier, quantos centros espírita que faz sopa não nasceu do trabalho do Chico? Sim, todos. Com certeza. Todos. Porque, mãe, faz caridade. Porque a caridade, ela tem um... O que é a caridade? Quando a gente está fazendo caridade de verdade, a gente está pensando no bem. A gente esquece a dor. Entendi. Por isso que ela beneficia
tanto quem está em sofrimento. A gente abre uma brecha, uma lacuna, assim, de esperança em favor do próximo. Porque a caridade, ela é por conta e risco. Por que é isso? Porque a pessoa está faltando alguma coisa, isso deve ter alguma relação com a vida passada dela, com a situação Sim. dela. Então, eu devo interferir ou não? Eu interfiro por conta e risco. Eu estou usando os meus créditos em favor dela. Eu não tenho que esperar nada dela. Porque eu estou plantando sementes para que, num determinado momento, nem que foi em outra vida, essa semente de caridade e amor ao próximo brote. Mas eu dei por conta e risco, eu não posso cobrar nada. Me perdoe agora o que eu vou falar. As Não, pessoas à me ligam. vontade. Não, a pessoa me liga assim, fala assim, quem vai ouvir. Olha, eu queria doar uma cesta básica, mas eu quero uma família que tenha criança, que seja pobre. Então você vai arrumar na África, na Etiópia. Fraternidade sem fronteira, né, mano? Não, porque aqui não tem tanto assim, que Neves, por exemplo. Você quer ajudar alguém que precisa, para de pôr tanto empecilho até para caridade. Um dia eu fui levar uma cesta básica com uns amigos, e nós chegamos numa casa, a família estava fazendo um churrasquinho. Aí meu amigo falou assim, mas vou deixar a cesta aqui, eles estão fazendo churrasco. Além de ser pobre, não pode nem festejar, né? Tem que sofrer todos os princípios. Não nos cabe julgar. Eu já levei Perfeito, cesta Milton. básica Perfeito, em perfeito. casas que são muito mais bonitas do que a minha, mas naquele momento todos estavam desempregados. É Se for isso que para eu ia comentar julgar, não agora. faça, não faça. Se for para cobrar, não faça. Claro que tem que ter critérios, porque você sabe a família. Ninguém trabalha porque não quer, tem um monte de marmanjo lá parado, é outra Uhum. história. Eu não estou isso que eu estou falando. Mas, pessoal, eu te dou uma cesta básica, eu vi ele lá comprando uma cerveja. Chico Xavier tem uma frase assim: se alguém me pedir um copo de pinga, dele uma garrafa. Entendendo que você tem que dar o que a pessoa quer, porque se você der outra coisa, não quer. Se você param esses meninos que estão pedindo em semáforo, que a gente sabe que é para droga, fala, vou te dar um pão, ele quer uma moeda. Porque ele não quer pão. Ele está com a dependência. Aí eu quero, com a minha arrogância, eu quero curar ele, né? Eu xingo ele, eu maltrato ele, porque vai trabalhar vagabundo. Será que eu vou curar ele? Vou doutrinar ele naquele mundo? Porque se fosse assim era fácil, eu ia ficar o dia inteiro de semáforo salvando as almas desgarradas. Eles estão doentes e o remédio que eles precisam é de longo tempo. A Uhum. gente julga demais. Então pega a carta, lê a carta, faz caridade. Aí você vai criar um merecimento para estar junto, conviver num tempo grande com aqueles que você ama, sabendo que eles precisam crescer. A gente põe filho no mundo sabendo que eles vão casar, que eles vão morar fora. Você chega no mundo espiritual, o teu ente querido está trabalhando, está vivendo, está construindo, porque ele foi teu filho na Terra. No mundo espiritual, ele vai se sentir teu filho, mas com consciência da filiação divina. Ele é teu irmão em Sim. espírito. Mas a Uhum. gratidão de filho, de irmão, de cônjuge vai continuar, não se preocupe. Porque na próxima encarnação, o teu filho pode ser teu pai. E aí? Eu chamo de pai, chamo de filho, como é que eu chamo? Por isso que Não, o véu, perfeito. o véu do esquecimento nos abençoa até Uhum. nisso. Tá. Milton, há alguns casos de espíritos que querem tentar se comunicar e não podem escrever? Como que fica essa questão, às vezes até atrelada à misericórdia divina? Por que que eles são ceifados de não poder se comunicar? Olha, porque eles não estão equilibrados para escrever. Às vezes quer ir na carta para xingar a família, para se vingar, para falar o que não falou, aí não vai ter. A misericórdia divina, o que é a misericórdia? A misericórdia ela não quebra nenhuma lei. A misericórdia é tão somente a bênção do entendimento. O que eu Sim. entendo da misericórdia? Você está devendo na Casa Bahia, não consegue pagar, você vai lá e faz um acordo. Você vai pagar aquilo que você devia, vai se sentir bem com consciência que você está pagando. Isso é misericórdia. Eu estou pagando, estou acertando com entendimento, me sentindo feliz. Então, ela não vem quebrar a lei. Então, a misericórdia de Deus, ela cria meios para que a gente se melhore, para que consiga qualquer efeito possível. A carta é um deles. Eu já tive espíritos de chegar no centro, que eu estava sozinho,
entrar, falar palavrão para mim, me xingar e ir embora. E não foi só uma vez. Porque, como ele conseguiu entrar, eu não sei. Porque tem toda uma egrégora, mas acontece. Né? Talvez até pela deficiência do médium, da vibração do médium. A gente não está bem todo dia, né? Somos humanos. Isso é fato. Eu falo, eu sou humano em espanhol, aí você já viu. É bravo por natureza. Teimoso e bravo, não tem jeito. Nilton, outra coisa que a gente vê muito isso acontecer, e que deve ser a pergunta aí de muitos que estão na mente aí, eu conheço algumas pessoas que já procuraram a psicografia, tá? Que perderam um ente amado, um ente querido, só que foram em vários médios. É possível receber várias cartas também, no caso? Sim. Depende da necessidade da pessoa. Eu recebo há anos, mensalmente, do mesmo espírito. Nossa, mas por que não dá lugar para outro? Eu não escolho, eu recebo. Eu sou a ponta, eu sou carteiro, eu entrego carta. Se eu for selecionar, eu vou ter que interferir. Se eu tiver que interferir, eu não tenho evolução para fazer esse juízo. Para poder pesar a balança. Não, eu não tenho. Por exemplo, a Marilene recebe, não recebe todo mês, de vez em quando ela recebe, e o Thiago sabe quando ela precisa. Agora, se você perguntar quando que ela quer, todo dia ela põe na casa dela. Porque querer, acho que ela não vai querer. Vou querer logo é um livro, né? Não é nem uma carta. Só que é amor, né? Então, esse cuidado, né? Porque tem pessoas que vão em vários médios. Eu tenho uma resposta para a pessoa. Isso não é tão saudável para a pessoa que busca. Por quê? Você não leva teu filho em todos os pediatras que você descobre que existe. Você vai identificar com um. Porque o teu filho também vai identificar, sintonizar com um. Eu sofro bullying, porque eu recebo muitas cartas de suicidas, que nós chamamos acidentados da razão. Certo? Eu penso o seguinte, o suicídio, que a gente chama de suicídio, é aquele que a pessoa fez de maneira voluntária. Eu estou me suicidando para ferrar o outro, porque você me traiu e tal. É suicídio. Eu quis fazer. Mas tem o suicídio, que a gente chama de acidente da razão, quando a razão falha, motivado pela obsessão. Isso é um assassinato. O Livro dos Espíritos diz assim, uma pergunta, os loucos podem ser considerados suicidas? Não por não possuírem a faculdade da razão. Então, aquela parte acho que é o capítulo 4 do Nosso Lar, 4 ou 5, em que o Henrique de Luna, ele entra no quarto do André Luiz e diz, que pena que o irmão chegou aqui pelas vias do suicídio. O André Luiz fala, não sou suicida não, eu estou aqui contra gosto. Aí a conversa vai, o André Luiz, né, o Clarence fala, não, irmão, vejamos que o irmão é o suicídio inconsciente, comeu demais, eu tenho medo desse negócio de comer demais, tipo, você bebeu demais. Pensa o seguinte, o André Luiz, sendo Carlos Chagas, ficava no meio da Amazônia, ele tinha recurso para tomar um bom uísque, que era da época. Você acha que ele ia comer o quê? Ele ia viver de regime, se ele podia comer? Se ele não roubou isso ninguém, não é crime. Mas naquela época era uma maneira de dizer que o suicídio inconsciente é quando você fuma, quando você bebe, você não quer se matar, mas está se matando. Hoje, isso foi em 45 o livro, inverteu. Você vai me falar que fumar é inconsciente? Que atrás da caixinha tem uma foto do desencarnando, uma pessoa desencarnando? Você vai falar para mim que o álcool é inconsciente, se beber, não dirija. Agora, inconsciente é a pessoa que está alucinada a tal ponto que ela não sabe discernir nem o que ela precisa, o que ela gosta, e acaba tirando a própria vida pelas próprias mãos. Essa está perturbada inconsciente. Hoje inverteu. Na minha pobre concepção. Eu não acho que é inconsciente o cigarro, porque todos nós sabemos que faz mal. Pega uma pessoa que não fuma, a outra fumando perto dela, ela não vai ficar quieta. Ela vai sair ou vai ficar brava. Imagina colocar isso dentro do próprio pulmão. Eu não sou contra quem fuma. Eu não tenho que ser contra nada. Eu sou partidário de que temos que cuidar do corpo e da alma. Se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está com dificuldade.
O Chico Xavier perguntaram para ele: Chico, você vai nos presídios visitar, por que você não lê o evangelho para aquelas pessoas? Porque eles estão presos. Eles têm que ouvir na marra se eu ler. Entende? Eu só vou ler para quem quiser que eu leia. Se eu ler na cadeia, eles vão correr para onde? A obrigação é ouvir. Chico é tão sábio que ele pensava até nisso. Quando ele fala do manifesto às formigas, ele fala: nossa, o Chico é meio, né, doido. Escreveu uma plaquinha para a formiga que não sabe ler. Primeiro que ele estava mostrando uma questão energética. Mas o exemplo não era para a formiga, era para nós. Eu estou te deixando esses livros, que é as plaquinhas da formiga. Estou te orientando. Se você aproveitar, muito legal. Se você não aproveitar, vão te tacar veneno, que é a dor da consciência. A gente só achou que era para roseira a história. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. As pequenas histórias do Chico, né, como as parábolas do Cristo. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Psicografia de vários médios não é crime, mas eu não levaria meu filho em todos os pediatras que eu encontrasse no meu caminho, porque eu nem sei se ele vai gostar. Legal. Lembrando que você tocou na questão do suicídio, para aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, em O Livro dos Espíritos, Kardec, ele reservou na quarta parte, no capítulo das esperanças e consolações, logo no capítulo 1, das penas de gozo terrestre, ele vai falar sobre o desgosto da vida e o suicídio, na questão de número 943 até a 957. Então, quem quiser, às vezes, aprofundar um pouco... É a nossa maior pandemia. Suicídio, um acidente da razão, não importa. Alguém sai da Terra pelas próprias mãos a cada 40 segundos no mundo. O coronavírus não matou isso tudo. Com certeza. Cada 40 segundos, não. Então, a gente esquece. Só que, assim, na mensagem do Maria Dolores, psicografada por Chico, Amor e Perdão, ela conta lá, Senhor, que ela vai dizer, por que o Senhor não subiu ao céu? Maria, não subi sequer um salto à luz do firmamento. Onde o Senhor estava? Eu resumi, Senhor, que ainda não subiu ao ver o Pai. Ele falou, desci, Maria, muitas trevas visuais, a fim de socorrer um amigo que muito amei, muito amo ainda, tomei-o nos braços, demorei fazendo dormir. Ela falou, Senhor, quem é a alma tão nobre que te fizeste descer antes de subir o Pai? Deixou Deus para descer para o umbral, para a sombra abismal. Quem é? Ela falou, é Judas. Que Judas tinha tentado suicídio. Porque recentemente descobri que ele não suicidou, né? O galho quebrou, ele caiu numa ribanceira. Mas ele tentou. Mas perturbado pela consciência, pela dor, que eu não vou julgar Judas jamais. Mas se você entender, acreditar na mensagem, o primeiro, ou um dos primeiros gestos do Cristo foi socorrer um suicida. Aí nós vamos condenar. Isso não quer dizer que devemos fazer apologia ao suicídio. Eu não faço. Eu estou orientando a não condenar. Dê a César o que é de César. Cada um tem a própria consciência para fazer. Eu tenho um livro que chama Acidente da Razão, onde a pessoa falou, isso aqui é uma apologia, as pessoas vão se matar. Eu falei, não estou escrevendo para ninguém se matar aí dentro. Eu estou mostrando para elas que a vida continua, mas que todo mundo se encontra com a própria consciência. O acidente da razão, provocado pela obsessão, ele não passa despercebido, ele é considerado imprudência. Eu vejo assim, o suicídio é aquele que vê o carro e se joga na frente, atravessando a rua. O acidente da razão é aquele que está tão perturbado que ele não se dá conta que está passando a rua, entendeu? Ambos morreram da mesma forma fisicamente, mas a intenção foi diferente, porque Deus nos mede pela intenção. Pela intenção, perfeito. É aí que está. Senão não dá para entender. Aí faz assim, nossa, o cara se suicidou, está escrevendo carta. O meu filho, que era lindo, maravilhoso, perfeito, como todos os filhos das mães, ele não escreve. Você tocou na questão do Judas, né? E sempre, às vezes, as pessoas perguntam, né? Eu sempre falo, Newton e demais, que acho que todos nós temos um pouco de Judas, né? Todos nós temos. Então, quem somos para poder julgar Judas, né? Meu Deus, os nossos defeitos. O Chico Xavier diz que a diferença entre nós e um bandido é que ele foi descoberto. É verdade. Eu vi outro dia sobre isso.
É, a gente às vezes condena tanto por ego, por orgulho, que é a nossa chaga da humanidade, Uhum, por egoísmo, uhum, por medo, por fraqueza, por deficiência pessoal, por cultura, e acha que está arrebentando. Se nós ótimo. não treinarmos humildade no mundo espiritual, o nosso problema não vai ser escrever uma carta, vai ser se aceitar e aceitar a continuidade. Com certeza. Quando nós vamos a uma sessão de cartas consoladoras, quando a gente, por exemplo, nós vamos lá em Neves, lá na casa Gabriel Martins, e aí para tentar alguma notícia, alguma coisa do nosso ente querido. A gente pode perguntar qualquer coisa, há algo em especial? Eles podem responder a isso? Como que é A isso aí? orientação é a seguinte: você pergunta para o teu ente querido no teu pensamento, nunca para o médium. Entendi. Essa é a minha orientação. Até porque senão depois fica aquela história que nós falamos no começo. Então, Sim. já tem muita resposta que os pais me contam, assim, olha, ele veio, nossa, eu vim conversando isso no carro, ele falou, que legal, eu não estava no teu carro. Só que eu já passei essa parte da ideia de ter que provar, eu já estou um macaco velho, né? Sim. Eu já não me importo, eu me importo com a consolação e respeito. Mas eu não tenho que provar para mim, nem para mim, porque depois de 20 anos, ou você acredita ou não acredita mais, né? Então eu não provo. Eu fico, às vezes, eu saio frustrado depois de 40, 50 cartas, porque eu vejo no olhar de dor que continuou com a dor. Mas eu ia fazer o quê? O Bruno tá falando do horário, até que horário que é aqui? É, é. Não, para mim tudo bem, você que manda aí. Tá O terminando Bruno é já. meu guarda, ele tá aqui, ó, pro relógio para mim. Tá certo. Não, é que eu falei pra ele que ia durar em torno de 1 hora. Já passamos um pouquinho já, mas fica Não, para mim tranquilo. tudo bem, você que comanda aí. Não, É que vamos eu não lá. gosto de falar muito, você Eu percebeu, né? percebi já, percebi. Vamos lá, a gente já vai encerrar já a Não, live, para mim tá tá? ótimo, fica tranquilo. A Você gente que manda. sempre, esse nome de resenha, né, a gente sempre faz um bate-bola no final, dois toques, coisa rápida. Então eu vou falar uma Tá. palavra e você vai falar o que você acha, tá? Um exemplo, um fato na sua vida. Um fato na minha vida que me marcou foi quando nós inauguramos a Casa Espírita Gabriel Martins. E eu me vi dentro de algo da cor, do tamanho que eu sonhei quando eu tinha 11 anos e nem sabia que ia ser espírito um dia. Isso é marcante para mim. Que bom. Deus. Primeiro pensamento toda manhã. Que Essa legal. causa primária de todas as coisas, assim, eu digo que a gente tem mais amizade com Jesus que com Deus, né? É tudo Jesus. Mas Deus, nós estamos dentro dele, como as bactérias, as enzimas estão dentro do nosso corpo. Deus está em tudo. Então eu não me preocupo com Deus. Está tudo certo entre eu e ele. O problema é entre eu e minha consciência. Ótimo. Jesus. Jesus, modelo, guia da humanidade. Eu sou apaixonado. Quando eu fiz terapia, com hipnose, hipnoterapia, com Ian, o que eu mais chorei, porque na terapia você fala assim, quem você queria ver na tua frente? Eu já taquei logo Jesus, né, para não perder tempo. Aí eu chorei muito. Jesus é o grande homem, sempre. E a mãe dele também. Com certeza. Eu amo muito. Kardec. Kardec é a coragem, né, o bom senso. Kardec, numa época, ele abriu mão de tudo, né, da sua posição para nos dar, para abrir as portas do mundo espiritual. Ele é o Ótimo. cara. Ótimo. Um desejo, Newton. Um desejo é conseguir sempre me manter nesse caminho. Isso é meu desejo. Isso. É esse esforço diário que às vezes não é tão fácil, né? Porque eu vivo no meio de dor. Então você tem que estar muito bem para isso. Eu lido com morte, né? Chega para mim como morte, sai como
desencarnação, mas Vida, né? é vida, mas eu vivo isso. Ótimo. Olha, a gente vai encerrar. A gente sempre deixa o convidado para fazer a nossa prece final. Então, eu queria te convidar, vou colocar você aí exclusivo na tela para o pessoal curtir sua prece final. Aí eu volto para te despedir. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e todos os bons espíritos tutelares que cuidam de nós, que cuidam das nossas famílias, cuidam daqueles que nós amamos, cuidam daqueles que se tornaram adversário ou que fizemos adversários. Peço a Jesus que nos oriente nesse período de dor, de dificuldade, de medo desta pandemia, que toque o coração dos nossos dirigentes, todos eles, que sustente a fé de todas as pessoas, que nos ajude verdadeiramente a escolhermos o bom caminho, a caridade, o amor, no meio desses períodos de sofrimento, de angústia e de desencanto. Rogo ao Senhor que nos mantenha ativos nas tarefas do bem, que nos mantenha ligados ao seu Evangelho e que possa sempre a sua luz guiar os nossos pensamentos. E principalmente, Senhor, que nós possamos enxergar os nossos defeitos, as nossas mazelas, enxergar a nossa pequenez, porque somos frágeis, falíveis e pequenos. Guia-nos, Senhor, pelo caminho do bem e permita-nos conviver com a paz, gerar a paz e espalhar a paz. Obrigado, Jesus, por esse nosso encontro aqui, pela oportunidade de tocar o seu nome. Obrigado pelo convite do nosso amigo Alê. Que as tuas bênçãos estejam sobre ele, sobre a iniciativa de levar consolação àqueles que precisam. Rogo, Senhor, pelo nosso país, pela nossa terra e por todos aqueles que precisam de esperança e paz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado à nossa Mãe bendita, nossa Mãe Santíssima, a todos os espíritos do bem. Obrigado aos nossos anjos guardiões, nossos entes amados. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Assim seja. Newton, quero te agradecer de coração, tá? Por ter se disposto a vir, arrumar um tempo. Quero agradecer a Marilene que está sempre com a gente. Quero agradecer ao Bruno pelo suporte sempre aí que ele nos dá. E te rogar que Jesus, o nosso, eu sempre falo, o amigo certo das nossas horas incertas, sempre esteja presente nos seus trabalhos e todos aqueles que estão vindo a teu encontro para que você possa enxugar as lágrimas, entre aspas, de cada um, tá? Gratidão de coração mesmo. Obrigado, obrigado. Para a gente encerrar, quero já fazer o nosso convite. Na segunda-feira, nós teremos o nosso querido Manolo Quezada, de São Paulo, vai estar aqui conosco para mais um encontro. E quero convidar vocês. Lembrando que no domingo, 17 horas, pelo YouTube, nós temos também o estudo do livro que é o Espiritismo, ok? E na segunda, 21h05, nós vamos receber o nosso querido Manolo Quezada. Não percam, é uma pessoa maravilhosa, é um expositor que percorre para o Brasil todo aí, uma pessoa muito ativa e muito divertida. Vocês vão gostar. Quero agradecer ao suporte da Eliane, da Cristina, da Luísa e de todos que vocês que vieram de muito longe aqui estar presente ao vivo, e também rogo por aqueles que posteriormente estarão nos acompanhando. Gratidão a todos e que Jesus possa abençoar cada um de vocês onde quer que vocês estejam. Muito grato a todos.